Vejam só, meus caros, o que essa senhorita fez com o marido. Fez o marido subir de arrasta aos poucos para ela ficar com o amante e com a grana dele, né? Com a herança. Ela envenenou ele por 12 meses, né, velho? Subiu de arrasta com o cara aos poucos. E enquanto tava acontecendo tudo isso, o cara indo pro hospital, sem os familiares saber o que o cara tava sentindo, o que tava acontecendo, ela trocava mensagens com o amante, falando: pô, tá dando certo o plano, não vai demorar muito, o cara vai subir de arrasta. E a gente vai estar o caminho livre aí, né? Vai ter o caminho livre para viver junto. Olha só a frieza dessa senhora. Ela envenenou o marido com soda cáustica no remédio, metanol na cerveja e chumbinho na comida. Enquanto ele morava na UTI, ela orava ao lado da família fingindo desespero. Em um áudio enviado ao amante no dia do crime, ela disse: "Vou fazer minha meta. Se der errado, me visita na cadeia. E eu quero visita aí." A vítima era Pedro. No dia que o cara subiu de arrasta, pô, ela manda mensagem pro amante, velho, avisando: ó, tudo deu certo, o nosso plano funcionou, o meu marido foi de arrasta. Agora, se der errado, se descobrir que foi eu que fiz isso, vai me visitar na cadeia e de preferência, né, uma visita daquelas, né, pra fazer o que eles já fazem, né, às escondidas. Pedro Rodrigues Alves, de 54 anos, dono de uma funerária em Videira. Segundo a investigação, a esposa dele, Ana Paula Ribeiro da Silva, mantinha um relacionamento com Adilton Chardozin há mais de um ano. Os dois planejavam matar Pedro para ficar com o patrimônio e viver juntos. Em janeiro, ela abria as cápsulas do remédio e colocava soda cáustica e misturava metanol na cerveja. Ela comemorava ao amante: "Tá dando reação." No dia 4 de fevereiro, usou chumbinho e câmeras da casa registraram tudo. Pedro ficou 11 dias na UTI. Durante esse período, Ana Paula chorava e rezava ao lado da família enquanto desviava dinheiro da empresa de Pedro e buscava uma casa para morar com o amante. A polícia desmontou tudo. Os dois foram denunciados por homicídio qualificado, estão presos e vão à júri popular. A reportagem completa está em jornalrazão.com. Mano, como que alguém tem a frieza de fazer tudo isso, né, pô? Ela colocou soda cáustica, né? Colocou metanol. Só que isso, né, velho, ia demorar muito, pô. Tava há 12 meses fazendo isso. E aí, né, os efeitos vão aparecendo aos poucos. E aí ela, pô, mano, não vou esperar por isso tudo, né? Não sei quanto tempo vai demorar. E foi lá, né, velho, e colocou, né? Que você tá ligado, pô, é bem mais rápido o efeito, né? É de imediato aí, e foi isso que aconteceu, né, pô? Ela inventou o cara até que o cara subisse de arrasta. O plano dela de subir de arrasta com o cara, né, deu certo. Só que ficar com a grana do marido e ficar com a amante não, né? Felizmente foi presa, né? Ela e o indivíduo lá também, né, que é da mesma qualidade dela aqui, o amante. Felizmente os dois foram presos, né, e vão pagar pelo que fez. E também, né, é mais um caso aqui que não caiu naquela estatística lá, né, felizmente também. Porque, né, quando acontece isso com a senhorita, né, muitas vezes acontece aquela velha frase lá: foi um surto psicótico, né, ela não estava bem. Muitas vezes é isso que acontece e a senhorita vai solta. Aqui, né, pelo visto não. Espero que ela fique muitos anos, né, lá guardada lá, né, velho, no presídio. Olha só o que essa senhorita aqui, mano, revela nesta entrevista para todo mundo ver. Inclusive, o marido tá aí do lado, né, escutando a esposinha dele, né, a deusa rara dele, falando isso daqui, pô. Me liga e diz que ainda te amo. Não aguento mais tanta solidão. Tu cantou isso pra quem? Não fala, eu fico solteira. Se eu falar pra quem tô cantando, eu fico solteira, velho. Olha só o que é que ela fala aqui, pô. Ela tá revelando aqui, né, que tá sentindo saudades aí, né, de um outro cara, né, provavelmente de um ex, na frente do marido, né, velho? O marido tá assistindo essa entrevista aí. Uma senhorita casada, fala isso de boa, tranquilamente, velho. Meu marido ali. Eu posso falar, é segredo. É ex. Segredo. Olha
Olha, amiguinha, é segredo. Já não é segredo mais, né? Porque ela revelou aqui. E também, né? Era segredo pro marido. A amiguinha também já sabia do que estava acontecendo, né? E esse segredo, né? Porque ela falou aí. Será que é só saudade mesmo do ex? Ou tem algumas coisinhas aí, né? Por trás da cortina com o ex? Ficou meio estranha essa conversa aqui, né? Parece que não é só saudade não, né? Parece que de vez em quando ela supre essa saudade aí com o ex, pô. Eles ficando. E não só tem eu e meia. Teu marido sabe disso? É segredo. Tá gravando, viu? Era segredo. Tem nada não. Pode sair onde for sair. Por sua conta e risco. Olha só isso, pô. Era segredo, né, velho? Era segredo, como eu já disse, né? Parece que era segredo apenas pro marido, né? Parece que todo mundo já sabia aí desse segredo, né? Inclusive a amiguinha aí. E talvez, né? Não só a amiguinha. É como sempre acontece, né, pô? É sempre o último a saber. E ela não tá nem aí, né, pô? Ela fala, pode postar de boa, pode postar o vídeo de boa. Não tem problema nenhum, né? Não tô nem aí. E aqui realmente, né? O problema não é nem ela. O problema é o cara, pô. É o marido. O cara que escuta isso daqui, vê uma entrevista dessa, né? Vê a esposa revelando que sente umas coisinhas ali, né? Por um outro cara, por um ex. Talvez nem só sente, né? Mas aí, mano, o cara vê isso. Ela fala isso rindo, de boa, tranquilo. Pode postar, o Brasil inteiro pode ver. Só que o cara fica, pô. O cara continua casado com uma senhorita, né? Que tá claro aqui que não tem o menor respeito por ele nem por seu casamento, né, velho? Zero respeito aqui. Então, assim, o problema aqui não é ela, realmente. O problema é o cara que tá com uma senhorita dessa e aceita algo desse tipo. Esse é o tal do mula. Mano, eu não sei o que tá acontecendo com a Bianquinha, pô, mas quando aparece algo sobre ela na internet, né? É só algo nesse nível aqui, né? Só algo no nível desse vídeo aqui que vocês vão ver, pô. Essa senhorita, mano, parece que não tá bem. Olha só esse trechinho aqui, né? É um trechinho bem curto, mas ela falando, né, sobre seu brinquedinho lá, né? Ai, que delícia! E falando que existe grandes, pequenos, né? E ela revela que o dela aqui é bem grande, né? Ela compara até com um hambúrguer. Antigamente, né, ela fazia propaganda sobre aquelas casas de apostas, né? Agora parece que ela tá fazendo propaganda de si mesma, né? Do seu brinquedinho ali. Um vagão, ele pode ser pequenininho, pode ser um hambúrguer gigantesco. Quem tem um burro? Pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser gordo, pode ser rosa, pode ser preto, pode ser marrom, pode ser roxinha. É isso, né, pô? Ela tá falando, né, que existe alguns pequenos, outros enormes, né? E também, né, de várias cores, inclusive, né? O hambúrguer aí, como ela disse, né? E vocês estão ligados, pô, existe hambúrguer, né, de vários sabores e vários tamanhos também. É o que eu já falei, né, mano? A Bianquinha, né, sempre surpreendendo aí. Só que na maioria das vezes, né, ela não surpreende por um bom sentido, né? É sempre ao contrário. E aqui é mais uma vez, né, que ela faz isso, pô. Trata de uns assuntos aí que eu acho que seria desnecessário, né? Ela trazer pra internet, pras lives dela, né? Acho que ela faz live ainda. Mas é isso, né, pô? Ela tá revelando aqui, né, que o hambúrguer dela dá pra vários apreciar ali de uma vez, pô. Não é algo pequeno não, né? Não é mixaria não. Me dê, babá! Ela é muito boa no marketing, né? E, pelo visto, ela tá fazendo aqui marketing de si mesmo. Pelo caminho que ela tá indo aqui, né? Eu não duvido de logo ela tá naquelas plataformas lá, né? Que vocês estão ligados. Inclusive, né? Ela já até falou que perdeu tudo, né? Perdeu toda a grana que tinha. E aí, quando acontece isso, né? Com algumas senhoritas, elas optam pelo quê, né? Pelo caminho mais fácil, que é aquelas plataformas, como eu já disse, né? Então, eu não duvido de logo, né? A Bianquinha está em uma dessas. Nunca, em hipótese nenhuma, você deve perdoar
a traição de uma mulher. Nunca, jamais. Sabe porque isso ficou nos meus pensamentos, né? Eu fiquei refletindo por quê. Bom, só pra contextualizar um ambiente social, não vou falar onde é pra não expor ninguém. Eu acho que não deve perdoar a traição no âmbito geral, né? Não importa se é mulher ou se é homem, pô. Independente do gênero aqui, né? Quem fez, eu acho que não deve ser perdoado, pô. Em que o nome de um menino foi citado. E ele tinha parado de frequentar aquele ambiente social por causa de novas responsabilidades que ele tem, que é acompanhar a digníssima dele que traiu ele, e ele perdoou, em todas as situações da vida que ela tiver a partir de agora. Então, por isso ele não pode mais frequentar esse ambiente social, porque ele tem que ir buscar a mulher, sei lá onde, não sei o quê. E, cara, isso são vários pontos, né? O primeiro, por que você não deve perdoar? Olha o que isso faz com a cabeça do homem. Eu tenho certeza que ele se tornou aquele tipo de cara totalmente inseguro, que ele não confia na mulher dele, óbvio, pelo que ela fez. E ele acha que ele fica acompanhando ela pra ter a segurança de saber o que ela tá fazendo. Tipo, sei lá, a menina vai na academia, não pode ir na academia sozinha, ele tem que ser aquele cara que vai buscar, acabou, me liga que eu venho buscar na hora, pra ele ter a certeza de que ela tá entrando e saindo, se ele não ficar parado lá na frente esperando, né? Além disso, o cara é visto como um nada, como um frouxo por todo mundo, por ter perdoado uma questão como essa. Ele nunca mais vai ter crédito social em situação nenhuma. Se a pessoa souber dessa história, ele vai ser simplesmente reduzido ao cara que foi traído, ao cara que perdoou. É isso que ele falou, pô. Você não deve perdoar, né? Por vários motivos. E aqui ele citou alguns importantes. E o primeiro, né, velho, é o seu próprio emocional. O cara ali, né, perdoa entre aspas, né? Finge que perdoa, só que no psicológico dele ali, né, na mente dele, ele não perdoou nada. Muitas vezes ele finge, né, que perdoa ali e fala pra esposa que perdoou. Simplesmente por uma questão emocional, ele tem uma dependência emocional por aquela pessoa, não consegue viver sem ela, né? Na verdade, qualquer pessoa consegue viver sem outro, só que pra ele, né, no psicológico dele não dá, né? Ele não consegue, e aí por conta dessa dependência emocional, ele finge que perdoou, só que não perdoou nada, né? Pode até ter perdoado, mas ele não esqueceu, né? Aquilo vai ficar na cabeça dele e muitas vezes, mano, eu acho que vai ficar pra sempre. E aí, segundo, né, acontece isso que ele citou também, né? O cara vai ficar ali meio que um vigia, mano, meio que um segurança. Todos os passos que a senhorita der, ele vai estar ali atrás, né, velho, seguindo ela, acompanhando ela para tudo quanto é lugar, porque ele não tem, né, confiança mais naquela pessoa. Zero confiança. Ele vai desconfiar de tudo, pô. Ela não pode dar um passo ali sozinha, porque ele vai imaginar que ela tá traindo ele novamente. Ou seja, a vida social do cara simplesmente acaba, né? O cara não vai ter sossego mais em tempo nenhum, né? Ele não vai ter sossego em ir para um local com os amigos, jogar um futebol, tá num local tranquilo, sem que ela esteja lá, porque ele vai sempre ficar imaginando, pô, ela tá em tal lugar, fazendo isso, aquilo, mesmo que ela não esteja fazendo. Só que, é como eu já disse, a confiança acabou e o cara sempre vai ficar imaginando essas coisas. E terceiro também, né, velho, tem a questão social, né, que são os amigos e as pessoas. Sempre que ele estiver ali em um local, os amigos sempre vai atribuir o cara aquilo. Olha só, mano, o cidadão ali, né, tomou gaia da esposa, só que aí, né, continuou com ela, perdoou e pra onde que ela vai, né, todo o passo que ela dá, o cidadão tá atrás. É lógico que os amigos, né, vão ter essas conversas, esses cochichinhos aí, né, e sempre que for falar sobre ele, né, for colocar ele em uma conversa ali, né, em qualquer assunto aleatório, uma vez ou outra ali, né, vai pintar essas questões aí e os amigos vão tocar nesse assunto, né? O cara tomou e perdoou. Você sempre vai ser atribuído a isso, né, velho? Lógico que não para você ver, né? Lógico que não na sua presença. Mas quando você não estiver no local, né, os amigos sempre vão, né, tratar desses assuntos aí. Então, assim, pô, são esses três aí que eu citei, né? Só que existe vários outros também, né? Outros motivos também pelo qual você não deve perdoar uma traição. Mas você, pô, o que vocês acham? Qual a sua opinião sobre isso daqui? Uma traição é parcial de perdão ou não? Você perdoaria uma senhorita que colocasse em você ou não? Fala aí sua opinião nos comentários.